Bom, pessoal, beleza? Forte abraço aí para vocês. Hoje eu venho trazendo uma temática de grande importância, que é justamente o estudo da água. Mais especificamente falando sobre as mudanças de estado físico da água. Não é isso? Então, a água, pessoal, é uma substância essencial à vida, né? Não existe ser vivo algum na face da Terra que viva sem essa substância. Não é isso? Então, a água está presente em nosso dia a dia, em nossa vida, desde quando a gente acorda, né? Você acorda, você vai escovar seus dentes, você vai tomar seu banho, você vai tomar seu café, a água está ali, né? No café. Você merenda, você almoça, você, enfim, em tudo em nossa vida, a água está inserida. Eu digo isso em nossa vida, mas ampliando para todos os seres vivos, a gente consegue ver também a importância da água na vida, né, deles, né, na manutenção do planeta, na manutenção da vida, vegetal, micro-organismo, né? E por aí vai. Então nós iremos trabalhar a água, né? Na perspectiva mudanças de estado físico, beleza? Só falei um pouquinho sobre essa essência, sobre essa necessidade, sobre essa importância para fazer aquela velha introdução. Então aproveito para falar com vocês também nessa introdução, que dê um joinha aí, né? Aproveite, se inscreva no canal também, valeu? Para que o canal aí ele alcance ainda mais pessoas interessadas, né, em ampliar aí o seu conhecimento enquanto estudante, ok? E até mesmo pessoas que estejam por curiosidade a saber um pouquinho mais sobre a questão da água. Vamos nessa. Bom, pessoal, estrutura química da água. Por mais que seja algo muito simples, mas muitas vezes a pessoa não sabe a configuração química, né, da água. Então a água ela é formada, ela é constituída quimicamente por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Mas quantos átomos de oxigênio e quantos átomos de hidrogênio compõem, né, a molécula da água? Muitas vezes a pessoa se refere da seguinte forma: H2O. Então, nesse formato H2O, dá a entender que tem um H e dois O, da forma que certas pessoas pronunciam, né, a molécula. Mas outras pessoas pronunciam da forma adequada, né, H2O. Então, essa pronúncia H2O dá a entender que a estrutura da molécula da água existe H2, existe dois hidrogênios, dois H e um O, não é isso? Então a molécula da água tem realmente essa estrutura, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então a forma da molécula da água deve-se à ligação covalente entre os átomos de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Vamos lá. Então, a água, pessoal, na natureza, ela pode ser encontrada nos seus três estados físicos, né? No estado sólido, no estado líquido e também no estado gasoso. A água encontra-se na natureza, então, nesses três estados físicos. Então, o que é, pessoal? Qual fator é responsável pela definição do estado físico da água? E aí, qual seria o fator, qual seria o responsável por definir a água no seu estado sólido, ou definir ela no estado líquido, ou definir ela no estado gasoso? Qual é o fator principal que define o estado físico da água? Não seria a temperatura? Não é? Você pega a água ali da torneira, a média de temperatura da água da torneira é 22 graus. A depender do tempo, sai um pouquinho mais quente, sai um pouquinho mais fria, não é? Mas bora botar uma média de 22 graus. Então, 22 graus é uma temperatura, né, relativa, que a água está ali no seu estado líquido. Mas se a temperatura diminui, se eu pego essa água, coloco no congelador, a tendência é desses 22 graus ir diminuindo, né? 20, 19, 18, tal. Quando chega em 0 grau, essa água começa a mudar de estado físico, né? Quando ela chega ali no momento 0 grau, a mudança começa a ocorrer, beleza? Mas quando se refere ao aquecimento, um aumento da temperatura,
um outro fator, um outro evento se estabelece. A gente está observando aqui primeiro a água a 22 graus e a temperatura diminuindo. O que é que acontece? A água congelou. Outro momento, a água a 22 graus, temperatura aumentando. O que é que acontece? A água evapora. Então nós temos aí a temperatura girando para mais ou para menos, permitindo que a água altere, né, as suas configurações e também com isso o seu estado físico, ok? Então nesse material, pessoal, vem trazendo também o nome, né, das mudanças, o nome dos eventos, vou dizer assim, que permite a mudança da água no seu estado físico. Então você tem, por exemplo, a água está no estado líquido, vai para o estado sólido. Seria o que? Como está aí, ó, solidificação. E a situação inversa, sai do sólido, vai para líquido, aí seria fusão, né? Você tem a água, sai do líquido, vai para vapor. Então o termo é vaporização. Você tem do forma de vapor e retorna ao estado líquido. Aí você tem, ó, a condensação, não é? E você tem a água no estado sólido, passando diretamente para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Aí é chamado de sublimação, não é? Então nós temos aí todos esses eventos que estão relacionados com a mudança do estado físico da água, que vale a pena você dar um pause aí, né? E fazer uma observação, fazer uma anotação, se assim achar necessário, beleza? Vamos. Pronto. Nesse slide, vem trazendo aí a configuração das moléculas da água, né? Ela nos seus diversos estados físicos. É tranquilo também a gente compreender. No estado sólido, que é esse primeiro desenho da esquerda, ela mostra, pessoal, devido à baixa temperatura, a estabilidade, vou dizer assim, das moléculas de água. Estão bem mais agregadas, né? Bem mais próximas, bem mais juntas, sem tanta agilidade, sem tanta movimentação. Então, assim se configura a molécula da água no estado sólido, devido à baixa temperatura. Já no estado gasoso, bora para outra extremidade, ó, da direita, observe que as moléculas de água, devido também à temperatura, elas passam a se agitar, né, a se movimentar, e o espaço entre elas, inclusive, é até maior, né? A agregação entre elas é menor, né, devido à temperatura. E na figura do meio, do centro, que representa aí a água no estado líquido, né, a agregação é um pouco maior em comparação da agregação do estado de vapor e um pouco menor em comparação com a agregação no estado sólido. Então, essas três figuras, em resumo, traz para a gente como as moléculas da água se comportam, né, nos seus três estados físicos. Uma hora se comporta de forma muito agregada, depois com uma diminuição, né, dessa agregação e mais ainda com uma diminuição ainda maior dessa agregação e observa-se uma agitação ainda maior. Isso no estado vapor, beleza? Vamos seguir. É dessa forma que ocorre o ciclo da água. Geralmente, pessoal, a gente quando pede aos alunos para fazer uma figura como essa, para representar, né, o ciclo da água, o aluno ele coloca o rio, coloca muitas vezes o mar, coloca ali as nuvens, né, coloca ali uma figura que representa a condensação das nuvens, representando que elas estão ali pesadas, e depois a chuva caindo, né, retornando para o ambiente aí terrestre ou que seja aquático também. Mas, pessoal, nesse ciclo da água existe também o processo de vaporização da água presente no corpo dos seres vivos também. Não simplesmente a vaporização que ocorre no rio, que ocorre na água do mar, não, entendeu? Nesse ciclo da água, a gente não pode deixar de incluir a perda de água por transpiração das pessoas, dos animais e a evapotranspiração das plantas. Como tem aí bem colocado, ó, você tem os animais terrestres que eliminam suor, eliminam vapor, né? E esse vapor vai também contribuir para a formação das nuvens e futuramente das chuvas.
A gente tem as plantas que evapotranspiram. A gente tem os animais, como inclusive nós, né? Que acaba também perdendo água para o ambiente e com isso formando as nuvens e futuramente precipitando. Não é isso? Então, você aí que é aluno, observe numa figura que você for fazer, sempre a água que os seres vivos também perdem para o ambiente na formação das nuvens, devido à temperatura, entendeu? Vamos lá. Pronto, aqui ele fala sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Além do ponto de condensação, que poderia estar aí também, mas ele colocou apenas esses dois. Tanto o ponto, pessoal, de fusão quanto o ponto de ebulição são momentos específicos que a mudança de estado físico irá ocorrer. O ponto de fusão, por exemplo, nós vimos lá no início que fusão é o processo de transformação da água do estado sólido para líquido. Quando é que isso vai acontecer? Quando a água chegar no ponto de fusão. Então, o momento que irá acontecer a mudança de estado sólido para líquido é o ponto de fusão, né, que eles chamam de ponto de fusão, ou seja, início da mudança do processo. E quando será, por exemplo, quando a água chegar na temperatura de 0 grau? Digamos que está lá no congelador a menos 18, aí você tirou do congelador, colocou em cima da pia. Então ali, ó, esse menos 18 vai para menos 17, menos 16, menos 15, menos 14, chegou em zero. Quando chega em zero é o momento do derretimento. É o momento do derretimento. É o ponto de fusão. Já o ponto de ebulição é aquele momento ali, ó, que a água começa a entrar em fervura. Então a água começou a fervura, é o mesmo que dizer que ela entrou em estado de ebulição, ou entrou no seu ponto de ebulição, ok? Então, em resumo, ponto de fusão é o momento em que a água irá se transformar de sólido para líquido, e o ponto de ebulição é o momento em que a água irá entrar em fervura, ok? Quando chega ali, ó, necessariamente em 100 graus Celsius. Isso aí para a água, ok? Vamos seguir. Então, com isso, me despeço aqui de mais um material. Forte abraço para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê um joinha, beleza? Forte abraço.